O exemplo 3, retirado do Bauer, diz assim: um fio reto e longo conduzindo uma corrente de intensidade I igual a 5 A para a direita. Parece que tem um erro de digitação. Eu conferi no livro e eu tirei a frase tal qual está no livro. Tá? Ficou um pouco sem sentido, talvez a tradução, né? Não tenha ficado tão boa. Mas nós temos um fio reto, que é o fio de cima ali na figura, que conduz uma corrente de 5 A para a direita. Tá? E aí nós temos uma espira quadrada com lados de comprimento 0,25 metros, que é localizada com os lados paralelos e perpendiculares ao fio a uma distância de 0,1 metro do fio, que é aquela distância D que está indicada na figura. A espira quadrada conduz uma corrente de valor I2 igual a 2,2 A no sentido anti-horário. Então, o problema, né, quer saber qual é a força magnética resultante sobre a espira quadrada. Porque se eu tenho um fio que passa corrente, ele gera um campo magnético. Se eu coloco um outro material passando corrente na presença desse campo, pode ser que atue uma força, né? E aí eu preciso ver se as correntes são paralelas, se elas são antiparalelas, né? Ou se forem perpendiculares, pode ser que atue uma força, pode ser que não, né? E pode ser que a gente tenha força de atração ou repulsão, ou neste caso em particular, que a espira é quadrada, a corrente vai ter 4 sentidos. Então, nós vamos ter que fazer o cálculo da força nesses 4 sentidos para ver a força total, né, a força resultante, para ver, né, de fato como é a força que o fio 1, qual que é a força que o fio 1 exerce sobre o fio 2, né, devido às correntes que eles passam. Então, a minha figura é assim, ó. Eu tenho um eixo XY aqui. Eu tenho um fio que passa lá em cima, uma corrente I1. E eu tenho uma espira aqui, ó, que passa uma corrente I2 para cima. Uma espira quadrada, tá? A corrente faz a volta aqui. Se vocês olharem bem a figura, vocês vão ver que tem xizinhos e pontinhos. Por que será que tem isso? Porque isso é o campo gerado por esse fio aqui, ó. Porque se essa corrente aqui tá para a direita, embaixo do fio meu campo tá sempre entrando, em cima do fio meu campo está sempre saindo. Por isso que aqui tem os xizinhos, que é o campo entrando, o campo 1 aqui, ó, dessa corrente aqui, e em cima o meu campo está saindo. Isso aqui é o campo 1 preto. Observem bem, por causa do fio que vocês vão identificar. Tá? O que mais que eu tenho de informação aqui? Eu sei que eu tenho essa distância D vale 0,1 metro. Eu tenho esse tamanho A aqui, ó, e A vale 0,25 metros, tá? A corrente I1 vale 5 A. E a corrente I2 vale 2,20 A no sentido anti-horário. Tá? Então, eu quero saber a força resultante sobre a espira quadrada. Então, olha só. Eu teria que olhar, já que a espira é quadrada, que nem eu fiz o caso da espira retangular. Eu tenho que olhar os 4 ramos da espira, porque eu vou ter 4 sentidos para a corrente na presença desse campo preto aqui, ó, que é um campo entrando no quadro. Então, o que aconteceu? Regra da mão direita, lembra? F, E, I, L, B
seno θ. Eu vou dar corrente e comprimento andam juntos para o campo e acho o sentido da força. Então, eu vou olhar as forças dos 4 ramos aqui, ó. Eu vou chamar de ramo 1, 2, 3, 4. Tá? Então, da corrente para o campo na primeira situação, ó. Varredura com mão direita. Corrente, campo, força. A primeira força está aqui, ó. Segunda situação, a corrente está para cá. Corrente e campo, força. Força 2 está aqui, ó. Terceira situação, a corrente está para baixo. Corrente, campo, força para a direita. F1, F2, F3. E a quarta situação, a minha corrente está aqui, ó. Ó, a corrente fez a volta, né? A corrente está para lá e o meu campo está entrando. Corrente, campo, força. Tá? Então, o meu cálculo de força, eu teria que fazer em X e em Y, né? Só que olha só, lembram que a força entre fios paralelos, a fórmula é assim, ó. Força M0 L I1 I2 dividido por 2πd. Essa é a fórmula da força, né? Então, a força é proporcional ao tamanho L, que no meu caso aqui vai ser sempre A, né? Porque todos os lados da espira são... A espira é quadrada, todos os lados valem A. E 1 e 2 é o mesmo para todo mundo. E 1 é quem gerou o campo preto e 2 é a corrente que está passando. O que muda nas 4 situações, F1, F2, F3, F4, é a distância D. Né? Que é a distância do ponto onde eu estou calculando e a fonte lá, que é o meu fio. Então, olha só, quais são as distâncias? Eu vou tomar no centro dessa linha, no centro de massa, porque isso é uma linha contínua. Né? Na verdade, aqui, ó, para o F1 com a corrente 1 é fácil, ó. Né? Para o F4 aqui, ó, é fácil de olhar a distância. Agora, esse ponto aqui, como que eu olho a distância? Então, eu vou pegar esse ponto no meio e esse ponto no meio. Então, a distância aqui, ó. Vamos olhar os que estão em X, ó. Que é 1 e 3. A distância 3 vai ser D mais a metade de A. E a distância 1 vai ser D mais a metade de A. Em Y, a minha distância 2 é a própria distância D. E a minha distância 4 é D mais esse tamanho aqui que vale A. Por que eu estou falando isso? Porque em X eu tenho o F3 para um lado e o F1 para o outro. E se tudo aqui é igual e as distâncias também são iguais, quando eu fizer um menos o outro, isso aqui vai zerar, ó. Então, eu não tenho componente X no meu cálculo. Eu só vou ter em Y, porque as distâncias são diferentes. Então, o meu cálculo vai ser feito em Y. Entenderam? Em X eu anulei as componentes de força. Agora, em Y, a minha força vai ser... Vou responder na forma vetorial, inclusive, ó. Vou dizer que o F4 está para cima e o F1 está para baixo, então é F4 menos F1 no eixo Y, então isso aqui vai ter um J. Quem que é F4? A fórmula está aqui, ó.
μ0. No lugar do L eu vou usar A. I1, I2, 2π. A distância 4. Eu não escrevi aqui, ó. Só um pouquinho que eu acho que... aliás, é 4 e 2, né? Não é 4 e 1, que é 2. Isso que eu escrevi errado. E aqui é 4. Tá? Então, a distância 4 é D mais A. E o termo 2 aqui é μ0. O comprimento L também é A, porque é quadrado. I1, I2, 2π. E a distância 2 aqui, ó, vale D. Isso tudo tá em Y. Então, eu tenho que fazer esse cálculo. Dá para colocar em evidência um monte de coisa e fazer o cálculo de um jeito mais fácil. Ou, se vocês quiserem fazer por partes, vocês que sabem. Por exemplo, vamos fazer assim, ó. Então, essa força vai ser... Vou colocar em evidência tudo que está aqui em cima, ó. μ0 é 1,26 vezes 10 na menos 6. A vale 0,25 metros. A corrente I1 vale 5 amperes. A corrente I2 vale 2,2 dividido por 2π. Aí eu vou deixar as distâncias em separado aqui, ó. A primeira, que é D mais A, é 0,1 mais 0,25. Isso aqui dá 0,35. Menos, aí a segunda distância, o 2π já está aqui, D é 0,1. Isso tudo está em J. Aí vocês vão ter que fazer o cálculo na calculadora, né? Acho que eu não esqueci de nada. Então, isso aqui vai dar menos 3,93 vezes 10 na menos 6. Isso. Newton, porque a força, J, porque está no eixo Y.